aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez conversando sobre a palavra de Deus, caminhando com Jesus aí pelo Evangelho de Marcos. A gente viu que Marcos começa a anunciar o ministério de Cristo através da figura de João Batista, depois ele fala sobre o batismo de Jesus, ele fala sobre a tentação de Cristo. Jesus começa a chamar os seus discípulos, a gente vê ali algumas parábolas, como a gente viu no vídeo passado. E hoje, pela primeira vez, o Evangelho de Marcos coloca Jesus dentro da sinagoga. Era um sábado pela manhã, como é um costume daquele tempo, um costume até hoje, os judeus se reúnem nas sinagogas. E ali Jesus ele enfrentou um clima hostil na sinagoga. Haviam algumas pessoas na expectativa de serem curadas, porque Jesus já vinha curando pessoas, mas havia também, na figura dos judeus, uma resistência a Cristo. Eles tinham visto já o começo do ministério, Jesus chamando algumas pessoas, mas eles queriam ver o que é que ele ia falar, eles queriam pegar Jesus transgredindo alguma regra, e a Bíblia diz que por ser sábado, eles ficaram com os olhos ainda mais focados em Jesus, não no sentido de aprender algo ou de receber algo, mas no sentido de encontrar Jesus alguma falha. E ali na sinagoga se apresenta um homem enfermo. Jesus percebe, em meio a esse clima de confronto, em meio a esse clima hostil, ele percebe um homem enfermo. A Bíblia diz que a enfermidade desse homem era ter uma mão ressequida, uma mão mirrada. A mão dele não podia ser estendida, ele não conseguia abrir sua mão. E esse foi o primeiro milagre de Jesus na sinagoga. É interessante que essa enfermidade, ela fala muito sobre a nossa humanidade. A mão na Bíblia, a mão na anatomia humana, ela fala sobre uma capacidade de realizar, uma capacidade de fazer, uma capacidade de organizar. Há movimentos que só são possíveis serem feitos com as mãos. Existem alguns movimentos na nossa mão que nos diferenciam de todos os animais. E aquele homem ele estava com essa capacidade de realizar limitada. Quantas vezes nós estamos com a nossa capacidade de realizar limitados? Ora, nós vivemos num tempo de tantas loucuras, de tantas enfermidades da alma, enfermidades do corpo, enfermidades emocionais, uma sociedade que tem dado frutos de uma sociedade doente, que quer fazer coisas, mas não pode, não consegue. E aí cabe todos os recursos. Alguns se entregam às drogas, outros se entregam ao trabalho, outros começam a amar o dinheiro. E aqui, nesse contexto do Evangelho de Marcos, nós vemos a solução. Jesus, a primeira coisa que ele faz com aquele homem da mão ressequida, dentre tantas opções, é colocar aquele homem no meio da sinagoga. Primeiro ele queria fazer essa obra na vida dele e ele queria também ensinar algo aos escribas, aos fariseus que estavam ali. E ao colocar Jesus no centro, Jesus dá uma ordem àquele homem, ele diz, estende a tua mão, estende a tua mão. E a Bíblia diz que a mão daquele homem foi estendida. Aqui há alguns princípios importantes dessa cura. A primeira delas é que a gente precisa obedecer a Jesus. Havia ali muitas pessoas que não queriam obedecer a Jesus. Havia alguns homens ali que se Jesus dissesse, vem para o meu, eles não iriam, mesmo doentes. E a Jesus disse àquele homem e ele foi. Então a gente precisa se colocar no lugar certo. A gente precisa se colocar no centro do olhar de Cristo. A gente precisa parar de se esconder em meio a pensamentos, em meio à vergonha e se apresentar diante do altar de Cristo. Porque lá no altar nós vamos ouvir a voz dele que diz, estende a tua mão. Ou seja, eu vou te fazer realizar coisas que você não consegue. Você vai voltar a fazer coisas que um dia você fez e por algum motivo você não consegue mais fazer. Esse é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim termina a história do homem da mão ressequida, mas calma aí, a história não terminou ainda porque Jesus tinha um ensinamento a dar para aqueles judeus que estavam ali. A Bíblia diz que Jesus percorre o olhar sobre aquelas pessoas na sinagoga e dois sentimentos estão no coração de Jesus. A Bíblia diz que primeiro há uma indignação, por quê? Porque ali estava o Filho de Deus, gente. Ali estava o Filho de Deus e aquelas pessoas permaneciam com o coração endurecido. Ali estava um homem doente, mas o seu coração estava sarado. Em meio a pessoas que estavam com seus corpos sarados, mas com seu coração doente. Estavam diante do próprio Filho de Deus. Estava um coração resistente ao Filho de Deus. Isso indignou Jesus, porque ali estava o caminho, a vida, o caminho de volta ao Pai. Jesus estava ali para religar. Jesus estava ali para trazer de volta as coisas do céu sobre a vida daqueles homens. E depois de ter esse sentimento de indignação, Marcos ele descreve um sentimento no coração de Jesus de profunda compaixão.
e ele olhou e falou que Jesus era o Senhor do sábado, que o sábado não era empecilho para a cura, que Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Eu quero te convidar, eu quero te desafiar através desse vídeo a confiar totalmente em Cristo, a colocar o teu coração no centro de Jesus, a estar no centro da vontade de Deus, a obedecer à voz dele. Eu quero te convidar também através desse vídeo a não resistir a Jesus, a não ficar olhando para as coisas de Deus ou para a Bíblia com um olhar crítico, de julgamento, um olhar de quem está esperando alguma falha e procurando algum defeito, mas se permitir abrir o seu coração, porque Jesus é o caminho que vai estender de novo a tua mão. Jesus é o caminho que vai te levar de volta para o céu. Você quer saber mais sobre essas coisas? Vem cá, sexta-feira, 19h30, no Parque Aquel de Queiroz. Você é o nosso convidado na nossa Sexta Viva.